Olá, meus amigos. Hoje eu quero primeiro fazer um agradecimento aos quase 300 inscritos, né? Hoje, no dia de hoje, 13 de setembro de 2020, chegamos a 299 inscritos no canal, né? E eu queria fazer um agradecimento a cada um de vocês, né? Que estão curtindo, estão assistindo os vídeos, curtindo, comentando, né? Então, hoje, o dia de hoje vai ser essa homenagem a vocês que são inscritos no canal, né? E o vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise sobre a história do povo hebreu, né? A conquista até chegar à tal terra prometida, né? A tal Canaã, né? Que Deus prometeu ao povo, né? Começando ali por Moisés, né? O cativeiro no Egito, o suposto cativeiro no Egito, né? E depois Josué, até chegar à tal terra prometida, né? O que eu queria era enfatizar na atitude de Deus, né? Começando ali, supostamente o cativeiro, né? O cativeiro do povo hebreu no Egito, né? Que eles dizem que durou 400 anos. Os egípcios escravizaram eles por 400 anos, embora a história oficial, né, não confirme isso, né? Não há nenhum registro histórico, nem registro arqueológico dessa escravidão. Existe sim o cativeiro babilônico, né? Eles foram cativos na Babilônia por 40 anos. Isto sim existe registros históricos, né? Mas do povo, mas no Egito não. Mas vamos considerar que isso aconteceu, né? Vamos considerar que isso aconteceu, vamos levar os autores bíblicos, né? Vamos dar um certo crédito, né? E vamos fazer uma reflexão em cima dessa história, né? Que desses 400 anos de escravidão, e aí Deus, depois de 400 anos de escravidão, né? O Deus dele decide intervir, né? Ele diz que escutou o clamor do povo, né? E resolveu intervir. Aí é quando ele se comunica com Moisés, né? E fala para Moisés e falar diretamente com o faraó para libertar o povo dele, né? Aí eu vejo o seguinte, a quantidade vamos dizer assim, o poder que Deus utilizou nessa história. Veja a quantidade de milagres, de mágicas que ele fez, que ele se utilizou do seu poder divino para poder libertar o seu povo e levá-los para uma terra, a terra prometida, né? Ele usa Moisés, né? Moisés diz a ele que não tem o dom da palavra, mas ele diz que vai ajudar Moisés, né? Vai botar as palavras na boca de Moisés. Já começa por aí a intervenção divina, né? A intervenção usando os seus poderes mágicos, né? Que Moisés não se considerava um homem eloquente, né? Não tinha o dom da palavra, e Deus diz a ele na Bíblia que vá a si mesmo, que ele vai ajudar e vai botar as palavras na boca, as palavras certas, quando ele for falar com o faraó para libertar o povo, né? Então Moisés vai e conversa com o faraó, né? Tem também aquela história do cajado de Moisés, que Moisés está diante do faraó, e o faraó não acredita, diz que não sabe quem é o Deus dele, né? E Moisés, para dar uma prova, ele joga o cajado dele no chão e o cajado se transforma numa cobra, numa serpente. Aquilo ali foi uma intervenção divina, né? Deus foi quem fez aquela magia de transformar. Veja o poder, ele usando o poder dele para esse tipo de coisa, né? Mas aí segue a história e o faraó, ele não cede, né? Embora Moisés peça por 10 vezes, né, ao faraó que ele liberte o seu povo, né? E o faraó mesmo assim não cede, né? As palavras ao pedido de Moisés, né? Muito embora a Bíblia fale que foi Deus quem interveio, né? no livre-arbítrio do faraó, né? A Bíblia diz que Deus endurece, depois que Moisés fala com o faraó, Deus endurece o coração do faraó. Ora, meus amigos, se ele endurece o coração do faraó, ele está deixando claro que ele está intervindo no livre-arbítrio do faraó. O faraó ia libertar o povo hebreu, mas Deus acha melhor que não, né? Acha melhor que o faraó teime, né? E eu conversando com algumas pessoas sobre isso, algumas pessoas cristãs, elas dizem que tudo isso foi feito para que
as pessoas futuras, as gerações futuras, soubessem desses feitos, né, que aconteceram no passado, né? Aí Deus faz o faraó teimar, né, e o faraó teimando, ele começa a lançar as tais 10 pragas do Egito, né? Aqueles gafanhotos, transformar um rio em sangue, né? Veja que quanto ele usou do poder dele, pegar toda aquela água do rio e transformar em sangue. Depois ele lança a praga dos gafanhotos, né? Uma nuvem de gafanhotos invade o Egito, né? E devora as plantações e deixa o povo com fome, né? Veja toda essa intervenção, Deus usar todos os poderes dele, né? Só para praticar o mal, né? Só em nome do mal, né? Que até parece um outro personagem bíblico, né? Que usa seus poderes para praticar o mal, né? E o que acontece? Aí vem as 10 pragas e por último, né? Em um faraó teimar, né? Com a ajuda de Deus também, como eu já falei para vocês, né? Por último, Deus ainda lança a última praga, que é a morte dos primogênitos, né? Ele mata todos os primogênitos do Egito, né? Inclusive os animais, os primogênitos dos animais. Ele só não mata os primogênitos do seu povo, né? O povo hebreu, que ele manda as pessoas marcarem com sangue do cordeiro na porta de casa, para quando o anjo da morte passar, né? Ali ele enxergar que ali tem primogênito hebreu e não egípcio, né? Então, mais uma vez, Deus utiliza do seu poder, né? Através dos seus poderes mágicos, né? Para o mal, né? É quando o faraó não aguenta mais, né? E eu acho que aí Deus libera, né, o seu livre-arbítrio, né? O faraó já arrasado pela perda do seu filho, né? Ele libera o povo hebreu, né? O povo hebreu vai embora, vão todos embora, né? E quando estão no meio do caminho, parece que Deus, eu não lembro dessa parte, mas parece que Deus endurece novamente o coração do faraó e faz com que ele persiga, ele vá atrás do povo hebreu com seus soldados para exterminá-los, né? Aí é quando Deus se utiliza daquele efeito mirabolante de abrir o mar vermelho, né? E o povo passar pelo meio daquela trilha que ele fez ali naquela abertura do mar, né? Veja que efeito mirabolante, mais uma mágica. Deus se utiliza do seu poder, né? Do seu poder mágico, né? Para fazer essas coisas, tudo isso. E depois o exército egípcio tenta atravessar e o mar se fecha e todos morrem ali. São essas histórias que o Egito não corrobora, né? Não existe corroboração externa de nenhum historiador da época do Egito. Mas aí tudo bem, né? Sigamos em frente, né? E depois que acontece tudo isso, aí Moisés conduz o povo para o deserto, né? Eles vão viver no deserto e acham que ali vão morrer de fome, né? Muitos até preferem voltar para o Egito, né? Mas aí é quando Deus mais uma vez intervém, né? E o que é que ele faz? Ele lança o chamado maná. É o alimento que cai do céu, né, que vai sustentar todo aquele povo durante a sua passagem no deserto, né? A sua estada no deserto, né? E aí eles passam, a Bíblia diz que eles passam 40 anos no deserto sendo sustentados por Deus, pelo maná, porque o deserto não tem nada, né? Não tem, nem água tem. Aí Moisés bate numa rocha, né, e a água jorra através de uma rocha. Tudo isso Deus se utilizando dos seus poderes sobrenaturais, né? O tempo todo ele fazendo mágica para o povo, né, para poder sustentar aquele povo dele. Aí quando a gente pensa que a tal terra prometida, como eu pensei, quando eu li a Bíblia, quando eu li essa história pela primeira vez, eu achava que após essa libertação, né, do povo hebreu, Deus ia levá-los para uma terra maravilhosa no meio do deserto, né? E ali seria a tal terra prometida, né? Já que eles sofreram tanto, né? Sofreram 400 anos, né, no Egito, de escravidão no Egito, né? Devem ter sido humilhados, né? Devem ter passado fome, né? Muita necessidade ali, trabalhado sob o sol escaldante, né, do Egito, né? Então eu achei que Deus, quando eu li essa história, Deus ia presenteá-los, né,
com essa tal terra prometida. Mas aí que morre Moisés e surge o seu sucessor, Josué, que vai dar continuidade a essa história e levá-los à tal terra prometida. Aí o que acontece? A tal terra prometida era uma terra dos outros, dos caldeus, dos cananeus, né, que o povo hebreu teria que conquistar através da espada, através da guerra, né, da força. Né, e é isso que acontece. Né? Deus manda o povo invadir as terras dos caldeus, eu não me lembro bem os nomes, né? Não, os caldeus, saduceus, né? E todos aqueles povos que estavam no caminho deles. Né? E como que eles iriam vencer essas batalhas? Mais uma vez, através da ajuda divina, do poder divino. Quer dizer, mais uma vez, Deus se utiliza do seu poder, né? Do seu poder mágico, né? Da sua força, para praticar o genocídio, o assassinato, o infanticídio. Né? Ele manda invadir as terras, o povo hebreu invadir as terras e matar todos, né? Isso com ele ajudando, né? Com seu poder, é claro, né? E matar todos, não poupar ninguém, matar homens, mulheres, crianças, idosos, né? E até os animais também, né? E isso com a ajuda dos seus poderes. Né? Também vem a história de Jericó, quando também a terra, a invasão de Jericó, que também a história não corrobora, não confirma isso. Né? A derrubada do muro, das muralhas de Jericó, né? Que Deus ordena que eles toquem trombetas, né? E Deus derruba as muralhas intransponíveis de Jericó, com apenas o simples toque de trombetas. Tudo isso, Deus utilizando os seus poderes, né, para mais uma invasão, mais uma guerra sangrenta, né, sempre o derramamento de sangue, para que o povo dele conquistasse a tal terra prometida, meus amigos. Né? Então, vejam, chegamos então à conclusão de que Deus se utilizou do seu poder, né, para só fazer o mal o tempo todo. Né? Pouca coisa de bem foi que ele fez aí nessa história. Né? E aí, como o título desse vídeo diz que é um conselho para Deus, né? E também eu já vi algumas explicações de que Deus fez tudo isso para que essa história fosse contada às gerações, né? Que Deus podia muito bem ter chegado ali e ter libertado o povo dele com o poder que ele tinha, né? Mas que essa história fosse contada de geração em geração, ele precisou fazer tudo isso, ele precisou derramar todo esse sangue, né? Praticar toda essa crueldade com os primogênitos lá do Egito, primogênitos até do povo egípcio, que não tinha nada a ver, né, com as decisões do faraó. Né? Todos os primogênitos, inclusive os primogênitos dos animais também foram mortos. Né? Veja quanta injustiça ele praticou, né, se utilizando de seus poderes. Né? O qual Deus podia, e vem o conselho, né? Porque Deus, se era para Deus, a história de Deus ter sido perpetuada, né? Por que ele não fez isso de forma branda? Por que ele não utilizou os seus poderes, né, para o bem? E daí justamente a história ser contada ao contrário, ele não se utilizar das mesmas armas que os inimigos utilizaram. Né? Ao invés de transformar o rio em sangue, por que ele não transformou o rio em mel? Né? Que ele dizia que ia levar o povo para uma terra onde jorrava leite e mel. Né? Porque ao invés dele fazer com que o faraó teimasse, né, endurecendo o coração, né, do faraó, porque ele não fez com que o faraó aceitasse de pronto, né, e libertasse o seu povo, já que havia os escravizado por 400 anos, né? Porque ele não deu aquele sono nos soldados e no faraó egípcio, aquele sono que ele deu a Adão, né, para quando formou a Eva, né, que ele diz que ele deu um sono a Adão e dali ele tirou a costela. Por que ele não deu esse mesmo sono ao faraó e aos soldados egípcios, para que o seu povo saísse numa boa, sem derramamento de sangue, sem problema nenhum, né, do Egito, que o povo teve que sair correndo do Egito. Né? E depois, ao sair do Egito, né, ao invés de conquistar
a tal terra, as tais terras prometidas através de derramamento de sangue, de batalhas sangrentas, por que que ele não fez, não conduziu o seu povo a uma parte do deserto onde não havia nada, e ali, se utilizando dos seus poderes mágicos, fizesse brotar uma fonte de água cristalina, mineral, pura, né? Isso na frente de todos eles, né? Sem deixar dúvida nenhuma, do meio aquela areia, aquela areia escaldante do deserto, começasse a jorrar água, né? E dali imediatamente começassem a crescer plantas, árvores, surgisse daquela água, daquela fonte cristalina, né? Ali já nascesse um grande rio, né? Onde eles iam começar o seu povoamento ali, né? Por que ele não fez isso e dali o povo começasse a construir a sua nova morada, sem ser mais escravo de ninguém, né? E ao redor da cidade, ao invés de ele erguer um muro intransponível como as muralhas de Jericó, ele erguesse um muro de flores, né? A cidade cercada por um muro de flores, até hoje, eu estou dizendo até hoje, né? Um muro, uma muralha totalmente feita de flores que fosse intransponível também a qualquer invasão inimiga, né? E que ele mostrasse através do tempo que alguns até tentaram, mas não conseguiram ultrapassar aquelas muralhas de flores. Talvez, quem sabe se esse lugar existisse até hoje. Já pensou, no meio do deserto, né? As televisões filmando de cima, aquele oásis, né? Aquele deserto ao redor, e só ali no meio a terra do povo hebreu, né? Contada vinda de tão longe, né? A terra do povo hebreu, né? Aquela terra fértil e maravilhosa, onde só ali chovesse, né? E ao redor não, né? A tal muralha de flores também existisse até hoje, né? Eu acho que talvez teria convencido a muito mais gente do que essa história que a gente só conhece na Bíblia, né? Não conhece e que não é corroborada por historiadores nem por arqueólogos, né? Mas se essa cidade que eu falei aqui agora, que eu dei esse conselho para Deus, se ele tivesse feito isso, essa cidade existisse até hoje, né? E a gente tivesse como comprovar, ir até lá, e realmente fosse uma coisa assim que só poderia ser explicada por algo sobrenatural, né? E não tivesse, para que com isso não tivesse sido derramado nenhuma gota de sangue, ninguém tivesse sido sacrificado, né? Vidas não tivessem sido ceifadas de forma tão rude, tão cruel, né? Eu tenho certeza que esta cidade hoje, né, e a história que teria sido contada de como foi que chegou até este lugar, corroboraria melhor com a ideia do Deus que é passado, que as pessoas entendem hoje, né, como um Deus justo, né, e amoroso, um Deus que ensina o perdão, né, o perdão aos seus inimigos, né? Deus hoje em dia ensina o perdão, né, aos inimigos, né? Quem sabe, né, se essa história hoje não teria muito mais efeito, né, efeito positivo, né, e trouxesse muito mais gente, fizesse muito mais gente a acreditar nesse Deus, né? Então é esse o conselho que eu daria para Deus, né, que tem todo esse poder nas mãos, né, que soubesse fazer melhor o uso desses poderes, né? Então, meus amigos, foi essa reflexão do vídeo de hoje, né? Eu queria que vocês, se pudessem, comentassem comigo. Foi uma ideia que eu tive, acho que semana passada, né? Nunca havia me passado essa ideia pela cabeça, né? E eu fui amadurecendo até chegar nesse vídeo de hoje, né? Queria muito ver os comentários de vocês, né? Sobre essa história, sobre essa reflexão, né? E assim, quem gostou do vídeo, ainda não é inscrito no canal, né? Que se quiser, se inscrevam, assistam também os outros vídeos, né? Quem está chegando agora, quem não conhece os vídeos mais antigos, né? Tem vídeos muito bons que eu vou colocar aqui no card, né? Para vocês, que eu sugiro vocês que estão chegando agora que não conhecem, né? E
se inscrevam no canal, apertem aquele sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? E deixem o seu like ou o seu dislike, né? Que isso é muito importante para mim, viu? No mais, um abraço a todos.